A grande maioria das percepções das pessoas sobre seres celestiais está incorreta, pelo menos de acordo com a Bíblia. Hoje vamos nos concentrar em seres celestiais biblicamente precisos. Mas antes de fazermos isso, vamos explorar como a grande maioria das pessoas vê erroneamente essas entidades celestiais. Tipicamente, quando alguém pensa em seres celestiais, a imagem comum que surge na mente de muitos é a dos anjos, frequentemente retratados como figuras semelhantes a humanos, com grandes asas plumosas, frequentemente com auréolas e às vezes carregando harpas ou trombetas. Dessas figuras, profundamente enraizadas nos tecidos culturais e religiosos, são normalmente representadas como seres semelhantes a humanos, adornados com grandes asas plumosas e auréolas radiantes, e ocasionalmente com instrumentos musicais como harpas e trombetas. Muitas vezes obscurecendo o profundo significado espiritual desses seres em meras ideias decorativas ou personagens fantásticos. Mas anjos não são seres fofos que passam seus dias tocando harpas. São seres inimaginavelmente poderosos. Não se parecem com cupidos. São seres espirituais reais com poder real. O simples fato de esses seres celestiais poderem permanecer na presença do Senhor e contemplar o rosto do Senhor revela seu poder. Nós, em nossos corpos mortais e com todo o seu pecado, não podemos ficar em pé e ver o rosto do Senhor, pois a palavra de Deus nos diz que ninguém viu a Deus e viveu, mas os anjos podem ver o Senhor. Ouvir como o anjo Gabriel se apresenta a Lucas 1 versículo 19. O anjo respondeu e disse a ele: Eu sou Gabriel, eu permaneço e sirvo na própria presença de Deus, e fui enviado por ele para falar contigo e trazer-te estas boas novas. Gabriel permanece na própria presença do Senhor. Um anjo matou 185.000 soldados assírios em uma noite. Anjos fecharam a boca dos leões. Um anjo rolou a pedra do túmulo de Jesus. Um anjo guiou Filipe ao eunuco etíope para um encontro divino. Um anjo libertou Pedro da prisão de Herodes. Esses seres benevolentes são enviados por Deus como mensageiros, protetores e guias para a humanidade. No entanto, os querubins, embora sob o amplo guarda-chuva de entidades celestiais, se destacam distintamente dos anjos tradicionais, tanto em função quanto em aparência. Eles não são anjos padrão e nem mesmo arcanjos, eles são únicos, seu próprio tipo de ser celestial, distinto dos anjos autônomos. A Bíblia nos dá várias descrições detalhadas dos querubins que contrastam vividamente com a percepção comum dos anjos. O querubim mais vívido é retratado no livro de Ezequiel, Ezequiel 1 versículos 5 e 11, Ezequiel 10 versículo 20 e 22, com faces de homem, leão, boi e águia, suas asas se estendendo para cima e cobrindo seus corpos. Esses seres celestiais são verdadeiramente misteriosos. Eles têm uma conexão com a terra, mas a Bíblia não revela muitas informações sobre eles. Os querubins são distintos, carregando a semelhança de criaturas terrenas que não existiam quando os querubins foram criados, tornando-os os mais misteriosos dos seres celestiais. Imaginem a visão dessas criaturas extraordinárias diante dos olhos. O querubim descrito por Ezequiel. 4 faces observam você, humana, leão, boi e águia, todas unificadas em um ser de forma humana, etérea, adornado com 4 asas que o transportam sem esforço pelos céus, pernas retas e pés como bronze polido, revelando uma presença majestosa. Sob essas poderosas asas, mãos humanas exalam tanto poder quanto graça. Você consegue conceber a mistura de emoções inundando você diante desse ser celestial? Medo e admiração entrelaçados, pois você se vê aterrorizado e comovido por sua presença. A realização de estar diante de uma criatura de tal significado divino humilha sua alma, pois os querubins não são seres comuns, eles guardam a própria presença do Todo-Poderoso. Seriam eles classificados como anjos? Os querubins são um tipo específico de ser celestial mencionado na Bíblia. Eles estão frequentemente associados aos anjos e são considerados uma ordem de alta patente dos anjos. No entanto, é importante observar que querubins e anjos não são necessariamente termos intercambiáveis. Enquanto a Bíblia nos conta sobre alguns seres celestiais, há muito que não sabemos sobre o reino espiritual. Já se perguntou sobre outros seres celestiais que a Bíblia não menciona? Consegue imaginar as coisas surpreendentes que veremos no céu? A conclusão é que o reino espiritual é vasto e cheio de mistérios, com diferentes tipos de seres celestiais desempenhando papéis únicos. Os querubins são apenas uma parte desse panorama celestial, com suas características e funções distintas. Mas há muito mais a ser descoberto e compreendido. Em última análise, a beleza e a complexidade do reino espiritual são algo que transcende nossa compreensão humana, à medida que exploramos as
Escrituras e contemplamos a vastidão do céu, somos convidados a maravilhar-nos com a grandeza e a diversidade dos seres celestiais que habitam a presença de Deus. O que conhecemos é apenas uma pequena parte do que está reservado para nós nos mistérios do além.